Fala galera, boa de treino, meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o exercício pullover. Qual grupo muscular é mais trabalhado no pullover? Qual treino você vai usar esse exercício? É no treino de peito? É no treino de costas? É outro grupo muscular? Serve para um pouco dos dois e até outros que a gente não citou ainda? Bom, vamos discutir todos esses assuntos aqui no vídeo de hoje, mas é claro, antes da gente se aprofundar no tema, já deixa o seu like, curta esse vídeo, comenta alguma coisa aí para dar engajamento e também se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer. Temos vídeos aqui todas as quintas às 20 horas, então já se inscreve para ficar com a gente e acompanhar todas as nossas novidades e aprender bastante sobre musculação. Bom, tá aí o título do artigo que eu estou usando hoje como referência na tela. E vocês vão ver que pelo título ele já responde uma pergunta que pode ser interessante também aí para você que está assistindo, né? Então ele já fala que o uso de barra ou halter não altera a ativação muscular durante o exercício do pullover. Então aqui a gente já tem uma pergunta respondida logo de cara para deixar bem claro aí, bem resumido e sucinto. Porém, esse estudo ele também analisa a ativação muscular desse exercício aí, o pullover, em diversos músculos que são interessantes ali do parte do membro superior, do tronco também, e que muita gente tem dúvida, eu vejo isso na academia, de como usar, né, o exercício pullover. Então, com esse estudo aí que é bem simples, mas muito bom, muito bem conduzido, a gente já consegue aí umas respostas interessantes e abrir margem para outras discussões também. Então, para quem tem dúvida do que é o pullover, é esse exercício aí. Você deita, barriga para cima, pega uma barra ou um halter, começa com a carga ali mais ou menos, né, na altura do queixo, altura da boca, né, do nariz, nessa região, braço totalmente esticado, você deixa o braço descer, bota ele ali na horizontal e depois puxa para vertical novamente. Então, na descida, na fase negativa, na excêntrica, a gente tem um movimento de flexão de ombro e na subida, né, na concêntrica, quando o músculo encurta, a hora que a gente tem que fazer força mesmo ali para vencer a ação da gravidade, a gente tem um movimento de extensão de ombro. É claro que essa é a variação mais clássica, né, do pullover. A gente também tem outros movimentos, outras formas de se fazer, que até vou discutir um pouquinho mais sobre elas lá quando a gente falar das aplicações práticas desse estudo, como você vai usar isso na prática ali no dia a dia de treino. Mas basicamente a maioria das pessoas que treinam o pullover aplicam essa variação e eu diria que eu vejo muito pouca gente fazendo pullover com barra, a maioria faz com halteres, né? Eu também quando vou fazer, geralmente eu prefiro fazer com halter, acho mais prático, mais confortável, até consigo uma amplitude melhor, mais confortável para o ombro também. Então, diria que a maioria absoluta faz com halter, então talvez seja até mais interessante os resultados aqui desse estudo com halter. Bom, então a gente já viu que esse estudo, até pelo título, ele se trata da comparação desses dois exercícios aí, principalmente na ativação muscular. Então, quais músculos o pullover ativa, né? Alguns deles pelo menos, creio que os principais vamos abordar aqui. E principalmente os músculos, né? Vamos citar o que foi avaliado nesse estudo, né? Então, o primeiro de todos, muitas vezes a gente lembra do pullover para peito, pullover para costas, mas como eu acabei de falar, o movimento principal dele ali é a extensão de ombro. Se tem extensão de ombro, tem tríceps, né? Muitas vezes a gente só lembra do tríceps na extensão de cotovelo, mas por causa dessa parte aqui, ó, long head, a cabeça longa do tríceps, que começa lá, ó, na escápula, como ela está passando aqui nessa região, ela também participa do movimento de extensão de ombro. Só essa parte, a parte aqui da cabeça medial que está por baixo, a cabeça lateral não, ela vai envolver lá na extensão de cotovelo. Agora a cabeça longa, extensão de cotovelo, extensão de ombro também. Então a gente tem uma ação relevante do tríceps, né? Então um movimento, uma outra forma da gente enxergar o treino de tríceps, né? Uma forma da gente usar um exercício, se não o principal, que os exercícios principais para tríceps vão ser as extensões de cotovelo, mas está aí um exercício de suporte, né?
Gravem essa palavra, exercício de suporte. Eu creio que essa seja a principal função do pullover, né? Um exercício de suporte, se não um protagonista, mas um bom coadjuvante, um bom e importante coadjuvante. Tá aí o peitoral maior, aqui nessa imagem a gente vê o peitoral menor, lá também, né, por baixo do maior, que é o principal. A gente tem aqui basicamente duas divisões principais nesse peitoral maior. A gente tem a parte alta dele, a parte superior ou porção clavicular, que geralmente a gente treina aí nos supinos e crucifixos inclinados. E a gente tem aqui a porção external, aqui está escrito porção clavicular também, mas essa parte medial aqui, né, mais o meio do peito mesmo, a gente tem essa porção external. Aí quando a gente treina peito pensando nessa parte, a gente vai no supino, crucifixo reto e coisas do tipo. Porém, o pullover na extensão de ombro, nesse ângulo especificamente aí do pullover, tem ali uma participação das fibras do peitoral para ajudar nesse movimento. Então, também aí mais um exercício de suporte, mais um coadjuvante de luxo para esse treino de peitoral. A gente tem aqui um clássico extensor de ombro, que é o grande dorsal, né? Nessa angulação do pullover, não é a principal função dele fazer a extensão do ombro, porém ele também participa, né? Então essa musculatura aí que dá essa noção de expansão para as costas. Mais uma vez o pullover como um coadjuvante de luxo. Aqui a gente tem o músculo do deltoide, né? Que a gente chama de ombro. Então a gente tem aqui, ó, porção frontal, porção medial e porção posterior, né? Deltoide frontal, medial e a parte de trás. No estudo aqui a gente vai ver a análise da parte frontal e da parte de trás. Novamente, entra como um exercício de suporte. O deltoide, mais do que produzir o movimento, ele ajuda na estabilização da articulação. Então ele também tem um certo nível de ativação nesse exercício, que é o que a gente vai ver a seguir aí nos resultados. E a gente tem um músculo aí que é bem esquecido, talvez pouca gente conhece, mas que é o músculo serrátil anterior, né? Então ele é um músculo que está ali na região das costelas, né? Então ninguém vai para a academia de musculação querer ficar monstrão no músculo da costela, né? Ninguém lembra que ele existe. Mas ele é um bom músculo de suporte, né? E principalmente na parte postural e na composição da estética do tronco. Mais uma vez, se ele não é um músculo principal e sonho de consumo da galera aí que quer ficar fortona como o peito, como as costas ou o tríceps e deltoide que apareceram aí, outro coadjuvante de luxo que vai compor ali muito bem essa estética do tronco, né? E principalmente funções ali na respiração, na movimentação da escápula, é o serrátil anterior que precisa aí, né, ser estimulado também. E tá aí um exercício que estimula o pullover, ou estimula o serrátil anterior, melhor dizendo, que é o pullover, né? Então, basicamente esses são os principais músculos que o pullover atinge e são os músculos que a gente vê que foram analisados nesse estudo aí. Então, quais foram os participantes? É importante a gente sempre saber isso aqui para ver se essa amostra, nessas pessoas que foram estudadas, elas combinam com o nosso perfil ou, se você for personal, assim como eu, para o perfil dos seus alunos, né? Então aí foram avaliados 11 homens, né, adultos jovens, saudáveis, na casa ali de 25 anos de idade. E era um povo assim que a gente vê que tinha um bom nível de treinamento, um bom nível de composição corporal. Tinha em média 4 anos de experiência de treino, então uma galera que provavelmente já estava bem acostumada a fazer esse exercício. E ali dados bem ali na média, né, 14% de gordura, que para homens está muito bem, um percentual de gordura muito bom. Né, com altura e peso ali na média do brasileiro padrão, né? Nada muito acima nem muito abaixo do peso, né? Então, esses dados aqui, essa característica de amostra se aplica para diversas pessoas que estão aí na luta da academia no dia a dia, tentando ficar mais fortão, né? Aumentar a massa muscular. Aqui foram os procedimentos. O que eles fizeram aí passo a passo para estar chegando nos resultados, né, na comparação desses exercícios na ativação muscular. Então foram 4 dias de testes, né, então para um dia não influenciar, o cansaço de um não influenciar de outro, foi-se colocado aí um intervalo de 2 dias, né, 48 horas entre os testes. Então o primeiro dia se fez ali as medidas, essas medidas de peso e altura que a gente viu aí, questionários, consentimento de participação,
mediu também o percentual de gordura da galera e fez um teste de 10 repetições máximas, ou seja, encontrar a carga de 10 repetições máximas nos dois exercícios, tanto pullover com barra como pullover com halteres, para ser usado nos próximos dias, né? No dia 2, 48 horas depois, fez o reteste ali de 10 RM, até para confirmar a carga obtida, né? Eles tiveram esse cuidado. E nos dias 3 e 4 fizeram ali mesmo o teste de ativação muscular, né? Então o músculo ele emite um sinal elétrico quando ele é recrutado, né? Quanto maior for o esforço, a magnitude do esforço, né? Do exercício no caso, maior vai dar esse sinal elétrico, né? E de acordo com os músculos que estão sendo ativados naquele movimento, vão ser os que são mais solicitados, os que vão dar mais sinal. Então eles comparam aí com uma ação isométrica máxima, ou seja, pega o movimento do exercício, pedem para eles fazerem ali a força naquele mesmo sentido, porém sem ocorrer o movimento, se mede ali a ativação muscular dos músculos envolvidos no exercício, né, de interesse da pesquisa, e aí se tem um padrão de 100%. Daí você estipula a carga, no caso foi 90% da carga máxima ali, né, que eles avaliaram, e você pede de novo para a galera fazer o exercício. Pullover com barra, pullover com halter. Você mede de novo essa ativação muscular ali com os eletrodos durante a execução do exercício e você compara com essa ativação isométrica e vê o quanto ativou em relação ao isométrico. Então, às vezes, dá ali 20, 40, 60, 80%. Tem umas que o movimento, né, dependendo do movimento e da carga, até passa a ativação isométrica, né? Então, para isso que serve esse teste isométrico para fazer essa comparação. Então, os músculos que foram avaliados, né? Aqueles que a gente viu no slide. Peitoral, parte superior, a clavicular e a external, aquela parte mais ali do meio. Tríceps braquial, somente a cabeça longa, medial e lateral não, pois elas não participam desse movimento de extensão de ombro, então não fazia muito sentido avaliar. Deltoide, a região do ombro. Frontal e a posterior, né, anterior e posterior, pois são as que mais participam na estabilização desse movimento. O grande dorsal, né, músculo ali principal das costas, e o serrátil anterior, que a gente viu ali também como um músculo interessante no suporte ali na região do tronco, né. Então, vamos ver o que aconteceu aí, os resultados. Então, a gente tem esse gráfico que mostra justamente o percentual da ativação muscular durante o exercício em comparação ao isométrico, o 100% seria o atingido no isométrico, então a gente já vê aqui que a escala está de 0 a 60, que nenhum deles atingiu o 100% da ativação isométrica, né? Nenhum dos grupos musculares avaliados em nenhum das duas variações do pullover. Então a gente tem a barra preta, é o pullover que foi feito na barra, e a barra cinza aqui do gráfico, o pullover feito na halter, e a gente tem aqui as siglas para cada um dos músculos que a gente vai apresentar agora. Então aqui, ó, parte do peitoral, PMC clavicular, PME external. A gente viu ali que ficou quase na casa ali, né, entre 35% e 40%, não chegou a 40%. Né? A gente vê aqui, ó, tríceps, né, cabeça longa, foi o que mais ativou. Bateu aqui na casa de quase ali 44%, 45%. Né? A gente viu aqui, ó, deltoide, como é um músculo mais ali de estabilização, ele já tem mais ou menos metade do que ativou o peitoral. Então ali, ó, pouco mais de 10%, de 15%. Né? Então, pelo menos nessa avaliação, não dá pra gente querer usar o pullover muito no treino de ombro, se a gente vê por esse prisma. O mesmo por aqui no grande dorsal, a ativação do grande dorsal também ali foi na casa de 15%. Pelo menos nessa forma de se executar, né? E ali a gente vê o serrátil anterior com uma ativação ali em cerca de 20%, né? E uma coisa que a gente vê, que só de bater o olho aqui, a gente vê que horas o halter ganha um pouquinho, horas ganha a barra, mas para todos os músculos, ambas as medidas estão equivalentes. Para quem acompanha aqui o canal há mais tempo, toda vez que eu apresento um estudo desses ou semelhante que faz comparação de dois dados, às vezes eu vou falar, ah, mas essa diferença foi significativa, essa diferença não foi significativa. Ou seja, eles fazem ali diversos testes estatísticos para ver se essa diferença numérica, né, entre as duas médias, entre as duas formas que foram feitas,
foi ou não relevante. E no caso, quando isso é relevante, eles sempre marcam ali, né, com um asterisco, com uma cruzinha, algum sinal para ficar bem visível no gráfico. E como vocês estão vendo aí, não tem nenhum sinal demarcando e eu não citei nenhuma diferença estatística porque elas não aconteceram, né? Então esses resultados eles falam justamente que para todos os músculos avaliados, nas condições aqui feitas nesse estudo, se escolher entre pullover barra ou pullover com halter, fazendo direitinho, os dois são uma boa opção, né? Nenhum vai ter uma grande vantagem ali sobre o outro, né? Então, vamos discutir alguns pontos aqui desses resultados e o que a gente pode aplicar na prática. Barra versus halter, isso aí que a gente acabou de citar. Se a gente for pegar as condições que foram feitas ali nesse estudo, focando ali apenas na extensão do ombro, né? Fazendo o movimento da vertical para horizontal, que é o recomendado, a ativação muscular ela foi equivalente. Então, se você vê na barra pegada pronada, no halter pegada neutra, isso não foi o suficiente, né, que era a diferença principal aqui entre a barra e o halter. Isso não foi suficiente para gerar uma ativação muscular muito diferente em nenhum dos músculos avaliados. Então, não dá para afirmar que um exercício necessariamente vai ser melhor que o outro. Se a gente pensar nos top 3 músculos ativados, então foi o tríceps, cabeça longa, peitoral maior, clavicular e external, né? Se fosse fazer aquela pergunta clássica, o pullover para peito ou pullover para costas, se eu fosse pegar esse resultado, eu ia falar pullover para tríceps, né? Mas é claro, a gente vê que a ativação da parte das costas foi, chutando aí por alto, né? Foi mais ou menos o dobro. Então, por esse resultado, dá para falar que o pullover é mais para peito ou do que para costas, né? Isso fica bem claro. Mas aí, vou levantar outras questões aqui. Vamos ver algumas utilidades do pullover de acordo com os resultados desse estudo, né? Então, por esse estudo eu posso dizer que o pullover, se não é o exercício principal para tríceps e peito, como eu disse, a função principal do tríceps é extensão de cotovelo. A função principal do ombro é a adução horizontal do peito, no caso, né? A adução horizontal do ombro, que eu vou fazer a extensão de cotovelo nos exercícios de tríceps pulley, por exemplo, coice, com halter, enfim, essas variações. E as aduções horizontais eu vou fazer, né, nos supinos e crucifixo, flexão de braço, né, nessa classe de exercícios. Então, se você está começando agora ou só tem tempo para fazer poucos exercícios e quer escolher um principal para peito e tríceps, você não vai escolher o pullover, mas se você já treina mais tempo, está com o físico mais desenvolvido, o pullover pode dar uma cara diferente para a estética desses dois grupos musculares, né? E ele é um exercício de suporte para melhora postural, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, o pullover ele trabalha muito bem essa questão de extensão, né, de tronco, né? Apesar dali você estar deitado certinho, né, com o tronco na horizontal, se a gente for pegar outras variações de pullover, você pode fazer, se não me engano está até na thumb aí desse vídeo, um pullover com um tronco mais estendido, né? Com uma posição de coluna diferente da que foi usado nesse estudo. Então, com o resultado desse estudo, eu não posso afirmar isso, mas posso afirmar a parte do serrátil, que é importante, mas não posso afirmar isso que eu estou dizendo aqui, mas é mais uma visão prática e até dados que eu já vi outros pesquisadores publicando, mas publicando, melhor dizendo, não de forma científica, mas em redes sociais, com ativações eletromiográficas, feitas com o mesmo rigor deste aqui, porém não publicadas de forma oficial, que você consegue sim, e usando na prática, né? Já usei isso no meu treino com alguns alunos. Então você fazer um pullover ali com o tronco um pouco em extensão pode ajudar nessa questão aqui, ó, da hipercifose torácica, desses ombros rodados à frente. Então aqui esse carinha, ó, tá meio curvadinho, meio derrubado ali, a postura não tão estética, e o outro camarada aqui, né, ele já tá com o peito aberto, barriga para dentro, uma melhor postura da coluna. Então, a gente sabe que aqui tem um trabalho de alongamento de peitoral, um trabalho de fortalecimento de deltoide posterior, de parte de trapézio e romboides aqui, e também da musculatura que estende essa coluna. E a gente pode usar o pullover como, mais uma vez, um exercício de suporte para isso tudo. O trabalho de serrátil também ajuda a manter, né, esse peito cheio, peito para cima, né, que dá uma função mais estética.
Outra coisa também, dados que eu não vi publicado, mas já vi ótimos treinadores usando, já usei na prática também e senti diferença. Dá para você fazer, por exemplo, pullover com halter, fazendo uma rotação medial de ombro, apertando o halter, dá uma sensação maior de ativação no peito. Posso afirmar isso? Eu medir? Não, mas testando ali na prática você percebe. Pode ser uma coisa que você pode aplicar no treino e ver se dá resultado. Você pode fazer um pullover com movimentação de escápula, né? Combinar a flexão do ombro, que é quando você desce o braço, com uma expansão de dorsal e trazer na extensão de ombro, que é quando você puxa de novo para a vertical, contraindo, trazendo essas escápulas para baixo de novo, você percebe uma ativação interessante e diferente no dorsal, né? Um movimento de controle de excêntrica interessante que às vezes você não consegue em outros exercícios mais tradicionais de costas. É claro, eu ia parar todo o meu treino de costas para fazer só isso? Claro que não, mas pode ser um exercício que você usa aí como suporte para uma questão postural ou para um desenvolvimento mais avançado de físico. Então, não desconsiderem o pullover, né? Analisem esses dados, expandem a cabeça, testem aí outras variações e veja se funciona com você, tá? Então, comenta aí qual tipo de pullover você mais gosta de fazer, se você usa mais no treino de peito, de costas, se você explora algumas dessas variações que eu citei aqui. Não esquece mais uma vez de deixar o seu like, caso você ainda não tenha curtido esse vídeo. E é claro, se inscreva no canal, temos vídeos aqui todas as quintas às 20 horas. O vídeo de hoje a gente fica por aqui. Te vejo na semana que vem. Então até lá, bons treinos e bons estudos.